Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Juliana e está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós daremos prosseguimento ao nosso delicioso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, em que Chico Xavier psicografa textos e comentários, de Emmanuel acerca do Evangelho de Jesus. Ele traz importantes e valiosas lições para nós. Hoje, nós trataremos do capítulo 177, com o tema Opiniões Convencionais. Então, vamos à leitura. A multidão respondeu: Tens demônio, quem procura matar-te? João, capítulo 7, versículo 20. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires características do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te as ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Primeiro, a partir da escolha do Evangelho, por Emmanuel, que traz a figura da multidão, e dos julgamentos que a multidão faz em relação às nossas condutas. E logo em seguida, Emmanuel começa a traçar esses comentários para que nós possamos trazer para o nosso cotidiano. E ele começa assim: não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. Isso é um alerta para nós, espíritos aqui enquanto encarnados, para que nós não sejamos seguidores irracionais do senso comum, do senso coletivo, Ele fala que o convencionalismo e o hábito possuem sobre ela, no caso sobre a multidão, forças vigorosas. Então, assim, o que a maioria está seguindo, para onde a maioria está indo, isso tem um peso muito grande dos hábitos da época em que nós vivemos, do contexto social no qual nós estamos inseridos. Tem uma carga de influência dessa realidade em que a gente está em relação ao que a multidão entende, a grande maioria das pessoas entende do que seja o bom, do que seja o correto. E logo em seguida ele vai trazendo valores que, à vista de Jesus, são valores nobres, valores que demonstram a nossa moralidade, a nossa evolução enquanto espíritos, porém ele traz como que o senso comum pode interpretar isso. Ele começa falando: se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Então, esse primeiro ensinamento é o quê? Que eu não vou deixar de perdoar o meu próximo porque o outro me vê como um covarde.
A gente precisa se observar pelo olhar de Jesus, de Cristo. O que Cristo nos ensinou, né? Perdoa aqueles que nos ofendem. Então, se a gente for tentar se adequar a uma condição social de, eu sou... Geralmente isso, né, é muito pro homem, né, é muito cobrado pro homem de uma postura mais, né, mais autoritária, uma postura assim mais firme, que não pode demonstrar amor, não pode demonstrar afeto, e acabam chamando essa pessoa de covarde, de besta, né, e não, isso não é ato de covardia. Há muito mais coragem em você não revidar uma ofensa do que o contrário. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. E vai no mesmo sentido, né, da primeira passagem, né, das ofensas. O perdão aqui que ele traz não é o esquecimento da ofensa. O perdão é não nutrir dentro da gente raiva, não nutrir dentro da gente sentimentos que vão nos trazer condutas às vezes equivocadas e vão acabar nos comprometendo. E o que a multidão, como que a multidão nos lê, né? Como que o senso, como a coletividade nos lê, a grande maioria, como tolos, só que perante Jesus não. Nós não somos tolos. Se sofres com paciência, nega-te valor. A paciência é uma grande virtude. Então, aquelas pessoas que passam por provas, por desafios muito grandes e que têm uma postura calma e tranquila diante das adversidades, essas pessoas são consideradas fracas, são consideradas sem valor, como diz a leitura, né? E perante Jesus não. Perante Jesus a paciência tem um grande valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Diante de um mundo tão cruel, diante de pessoas com atitudes tão equivocadas, fazer o bem pode se taxar como louco. É como se você quer apagar um incêndio com uma gotinha de água, mas não. Se cada um fizesse a sua parte, se cada um contribuísse para o bem da coletividade, a gente não teria tanta maldade. E ele continua, ele prossegue. Se adquires características do amor sublime e santificante, julga-te doente. Por quê? Porque o amor sublime e santificante, ele é um amor que ele não vê cara, ele não vê condição social, ele não vê opção política, ele não vê opção religiosa, ele não vê cor, né? Então, assim, é como se a multidão, o senso comum, ele visse essa pessoa como uma pessoa alienada. Assim, rapaz, tu não vive aqui nesse planeta não, tu não tá vendo o que tá acontecendo, como é que você consegue exercer o amor dessa forma? Mas só que esse amor é o amor que Jesus espera de nós. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Aqui a gente está falando dos gozos materiais. Na verdade, Emmanuel está trazendo que quando a gente abnega desses gozos, bebida, às vezes o fumo, às vezes o sexo, né, desregrado, de uma maneira descontrolada, você é chamado pelas pessoas como diferente, como anormal, né? E você muitas vezes é excluído de algumas coletividades e você se sente muitas vezes mal porque você foi excluído daquele círculo. Só que não, aquele círculo ali não é um círculo saudável. Então, muitas vezes a gente precisa se afastar, né, desse círculo, dessas amizades, para poder seguir essa vida santificante. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. É mais uma vez a multidão, o senso comum, indo contra, né, a questão de exercermos a bondade. É como se dissesse, você não tem mais força para brigar, você não tem mais força para combater, você não tem mais força para resmungar. Não, a gente precisa entender que há mais força
em se calar diante de uma ofensa, há mais força em não revidar, em perdoar, do que o contrário, como eu falei no início. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te as ocultas. Isso aqui também vai ao encontro da questão dos gozos vulgares que ele falou antes, né? A simplicidade no vestir, a simplicidade na moradia, não só a simplicidade material, mas também a simplicidade no falar, a simplicidade no ouvir, a simplicidade no agir. Isso é de uma grandeza imensurável. E acaba que as pessoas mais simples, as pessoas sem muita ambição de coisas materiais, que levam uma vida mais simples, elas acabam sendo ironizadas. Essa pessoa não tem ambição, essa pessoa não busca crescer na vida. E de fato, às vezes a pessoa é até bem mais feliz do que aquele que está correndo atrás de gozos materiais, né, da felicidade em gozos materiais. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Vai ter sempre aquele que vai te falar, esse aí tá fazendo isso porque tá bajulando o chefe, porque quer agradar, porque tá querendo chamar a atenção, tá querendo ser promovido. Mas se a gente faz isso de coração, se a gente respeita as normas do nosso trabalho, se a gente respeita as normas do meio social que a gente frequenta, isso não é que a gente queira aparecer, né? Se a gente está fazendo isso porque a gente é um cidadão, porque a gente está preocupado com as consequências das nossas atitudes diante de uma coletividade, muitas vezes as nossas atitudes têm consequências na vida do outro, né? E essas ordens, essas normas, essas hierarquias, elas vêm como uma forma de organizar mesmo a sociedade. Só que os interesses pessoais muitas vezes são muito maiores do que os interesses da coletividade, que acabam, quando a pessoa cumpre normas e cumpre hierarquia, ela acaba sendo vista como um bajulador, mas de fato quem está julgando, né, é que gostaria de estar exercendo esse papel de bajulador, né? Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. É como se, ainda nesse sentido de respeitar, né, a norma e tal, é como se a multidão, né, o senso comum, ele julga aquele que cumpre a lei como aquela pessoa que, você não tem medo do perigo, né, você tem medo do perigo. E aí acaba que isso acontece muito entre os jovens, né, essa questão de transviar a lei, essa adrenalina ali de estar fazendo coisas que não são corretas, né, só que tudo tem consequências. Então, assim, a multidão te vê como medroso, só que Jesus te vê como corajoso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. Realmente é muito complicado, né? É um desafio muito grande a gente ser prudente hoje em dia. É um mundo o mundo hoje está muito caótico. As circunstâncias pelas quais a gente passa durante o nosso dia a dia no trabalho, no trânsito, às vezes dentro de casa, é muito difícil manter ali o equilíbrio, a paciência, a prudência. E por isso é que a multidão chama essas pessoas de fanático e perturbado. Só que não são fanáticos, pelo contrário. São pessoas nobres aos olhos de Jesus. E aí Emmanuel finaliza trazendo a mensagem de que dentro dessa multidão existe uma voz de maiorais que ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Então, se nós procurarmos nos associar a círculos mais saudáveis, nós teremos acesso a essa outra multidão, né? E que muitas vezes é uma multidão que está desencarnada, né? Às vezes é o nosso espírito protetor, a equipe espiritual que às vezes está na nossa casa acompanhando. A gente pode se conectar a essa multidão de espíritos que estão torcendo pela nossa encarnação, que estão torcendo para que a gente consiga cumprir o nosso plano reencarnatório.
E aí ele só coloca que, infelizmente, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. Então a gente está tão preocupado ali com o julgamento do outro, a gente está tão preocupado em se encaixar nessa sociedade que muitas vezes é racista, muitas vezes é misógina, é violenta. A gente se preocupa mais com isso e isso fica como um zumbido no nosso ouvido e a gente não consegue ouvir a voz inspiradora dos nossos amigos, né, dos nossos espíritos amigos. E aí culmina no quê? No reinado da incompreensão, né? Só vamos conseguir ter a compreensão quando esse excesso de palavras do mundo não nos perturbem mais. E aí ele finaliza falando que precisamos suportar a inconsciência desses julgamentos do mundo para que a gente possa ter proveito das nossas obrigações perante Deus. Então nós temos que nos fazer inconscientes desses juízos, desses julgamentos, né, desses apontamentos de medroso, de bajulador, de anormal, de louco. A gente tem que se fazer inconsciente disso para que a gente possa ter de fato a compreensão do que a gente veio fazer aqui. E aí ele finaliza: não te irrites nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Então, queridos amigos, nem Jesus agradou a todo mundo. Pelo contrário, Jesus foi perseguido, foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Então, assim, a gente não tem como esperar que, infelizmente, nessa realidade que a gente vive, que a gente, praticando bem, praticando o amor, que a gente, por enquanto, seja aclamado pela opinião pública. Infelizmente, a opinião pública, né, a gente vive num planeta de provas e expiações e ainda somos espíritos muito imperfeitos. Mas nós estamos nessa caminhada, nessa jornada, e se cada um de nós deixarmos de fazer parte dessa multidão, deixarmos de dar eco para essas palavras de julgamento, nós promoveremos a transformação do nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários de hoje. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. E no próximo programa nós estudaremos o capítulo 178. Paz para todos.